Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Amém? Queria levar-vos a uma história que é uma história muito interessante. Todos nós, ou muita gente, já ouviu contá-la e já ouviu falar acerca dela, que é acerca dos filhos de Abraão. Bom dia. Será que é de Abraão? Não, será de Isaac, não é? Obviamente, aqui vai, é uma pequena partida, não é? E que bom fosse que isto fosse quase uma igreja daquelas que, igreja, quando digo igreja, sejamos uma comunidade que tivéssemos quase tipo assim uma fileira com uma arca, não é, de diferentes espécies de animais para entrar pela porta. Piada verde do princípio do ano, não é? Porque entendamos que Noé não salvou somente os seres humanos naquele dilúvio, mas salvou de toda a espécie. Amém. Também são criação de Deus. Amém? E muitas das vezes, muitos deles com alguns sentimentos éticos de fidelidade e de conduta do que a grande parte dos seres humanos hoje em dia. Mas é engraçado que os filhos de Isaac, segundo recordo-me, não sei se tu me puderes ajudar, a gente fazemos isto muito mais rápido, que eu quero tratar de ser rápido. Acho que um deles chamava-se Esaú ou Esaú, era, não é? É, não é? E o Jacó, pois, o Jacó. Havia o Jacó e o Esaú, que eram uns tipos porreiros, não é? Não iam ao Urban porque ainda não tinham aberto o Urban, estás a ver? Não eram tipicamente aqueles cristãos que de vez em quando apanhassem uma piela e depois pedissem perdão ao Senhor. Eram uns tipos assim porreiros, os dois, não é? Criados pelo pai e pela mãe, não é? Enfim, e havia um que era mais dado a caçar, sabem? Havia um deles que era caçador, não é? Era parecido com o Vítor Pinto, era um tipo peludo, Hein, o Vítor? Okay? O Vítor tem uma grande vantagem no inverno, não precisa muitas blusas de lã, já tem uma natural, não é? E o Esaú era esse tipo de pessoa, era um tipo que saía à caça, era um tipo porreiro, o gajo andava sempre atrás das corças, das lebres, dos javalis, se calhar, não sei, digo eu, mas provavelmente vamos trazer isto às histórias de hoje em dia. E era assim um tipo como o Vítor, o gajo não precisava de muita roupa, o Vítor ainda veste umas camisas, mas acho que o Esaú naquela altura, era um bocado de uma pele de cabra, e aí vamos à caça, o que faz falta é comer, e se calhar também encharcava bem, não sei se era do Douro ou do Alentejo, enfim, se calhar também gostava de beber um vinho novo, não é? Ou velho, não sei, se na altura ainda não se falavam de haver cascos de carvalho francês e tal, e estágios do vinho, mas provavelmente também bebia uma pinguinha com o pai, não é? Mas fala a Bíblia que já à partida do nascimento deles havia outro tipo, o irmão do peludo, que era, como é que ele chamava? Jacó, exatamente. É que às vezes a cabeça está um bocado mal. O Jacó era um tipo que... o que é que o gajo queria fazer? Desde a nascença dele, eles nasceram a contender um com o outro e o Jacó, assim que eles nasceram, o Esaú veio à frente, porque eram gêmeos, não é? Acho que sabem isso, não é? Sabem isso, não é? Eram gêmeos, ok? Só que o Jacó tinha menos pelo do que o Esaú, não é? Como é que se chama? Provavelmente hoje seria de outro género. Um seria de um género e outro seria de outro género. Enfim, aquelas coisas modernas. Mas naquela altura ainda não havia modernice, ainda não tinha chegado à época moderna, não é? E então parece que o Jacó, parece que o nome dele quer dizer usurpador, suplantador, enganador, sinónimos mentiroso, outro sinónimo aldrabão. Provavelmente a profissão dele ia ser a política, não é? Não sei, sociólogo não ia ser, talvez ia ser político ou qualquer coisa e se calhar ia enverdar por uma boa carreira, definitivamente. O que ele queria era retirar ao irmão aquilo que se chamava a progenitura, porque quem nascia primeiro naquela altura tinha direito a tudo e o outro tinha que ser empregado do mais novo. Mas o Jacó, que era vivo, ele já, desde um princípio que nasceu, a agarrar o pé do outro, a dizer, anda cá, tu vais à frente, mas eu quero te ultrapassar. Mas não conseguiu. Mas depois aquilo, durante a relação do pai com a mãe e com os filhos, o que é que aconteceu? É que o Jacó era o favorito de quem? Da mamã. Provavelmente sabia cozinhar,
provavelmente sabia cozer. Nos tempos modernos, chamaria-se outro género. Se calhar optaria por ser, em vez de ser Jacó, ser Jacoa. Mas não, naquele tempo ainda não havia essa oportunidade, ainda não tinham passado o decreto-lei, ainda não era aceitável, ainda não estava na moda. Ok? Ainda não tinha sido da moda. Então, ele ficava lá mais por casa e a mãe, que era uma tipa também muita porreira, não é? Era ou não era? Sabemos todos que entre ela e o Jacó engendraram uma maneira de... Palavras mais contundentes portuguesas. Aldrabar a Isaac. Porque Isaac já estava velho, Isaac tinha preferência, claro, pá, como o pai, o que é que o pai quer? Uma dama de casa? Não, quer um filho caçador, capaz de ir ao campo, de ir à guerra, partir lenha, cabeludo, não precisa de cá blusas de lã, nem precisa de ir aos saldos, nem nada disso, é um tipo prático. É? Então havia um que era muito prático e havia um que era mais teórico, tinha uma casaca do caraças. E o que é que eles fizeram? Então a mãe, o que é que fez? Arranjou maneira de vesti-lo assim como as coisas para que ele fosse ao pai para enganar e roubar a progenitura ao outro. E o pai pensava, preparou um guisado e tal, toda a gente sabe a história, não é? Até que depois a seguir encontramos o outro que chegou, fez negócio com ele, trocou a progenitura porque o outro vinha com uma gandalarica e tinha-lhe corrido mal a caça, estava lá a comida, vamos, não há problema, Jacó, eu dou-te a minha progenitura, tu dás-me aí o cozido com as lentilhas, a gente come bem, o que faz falta é peru, ou leitão, ou aquilo que for preciso, não é? Mesa cheia, mesa farta, tudo porreiro. E foi isso que aconteceu com o pá, porque ele era um tipo prático, deixa-se lá de histórias, cá disse, não, eu quero é comer bem. Agora cheguei, não cacei, o que é preciso é barriguinha cheia, coração contente. E foi isso que aconteceu, ok? Até que chegamos a uma parte da história em que quando o outro viu que foi enganado, disse, agora eu vou-te perseguir, caracol. Eu vou-te agarrar. E o outro, pirou-se de casa. O que é que fez o outro? O do género, não é género diferente, ou seja, o que tinha umas maneiras diferentes. O Aldrabas, o usurpador, o Jacó, não é? Até agora, quando a gente começa a ler esta história, chegamos a um ponto que está em Gênesis 28, o que eu estou-te a contar está em Gênesis 27 e 26, e fiz uma longa história curta, para a gente chegarmos a um ponto em que diz, a partir do verso 10 do capítulo 28 do livro de Gênesis, que é nomeadamente o livro da criação, que diz assim, partiu, pois, Jacó a Berseba, partiu porque estava com, vamos falar tuga, miúfa, tinha medo. Porque o irmão queria-lhe fazer a folha, exatamente, grande expressão, queria-lhe fazer a folha, não havia, ele viu que tinha sido roubada, enganaste-me, espera aí, agora vou estar à espera do tribunal, que decida quem é que vai ser ressarcido do BES e do BPN e não sei o quê, espera aí que eu já te vou explicar. E então o que é que aconteceu? O artista, em português, pirou-se para Berseba e foi direção até a Arã, diz a palavra. Não foi a Arão, a Arã, ok? Não se confundam. Não foi para a casa do Arão, foi para Arã. Pirou-se. Ele, no meio daquilo, chegou à noite, diz a Bíblia, no verso 11, e chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já se tinha posto. Normalmente, quando o sol se põe, o que é que acontece? Chega o quê? À noite, não é? E o que é que a gente faz à noite? Tem que dormir. Naquela altura não havia gambiarras, não havia pilhas de Duracell, ele não podia continuar a fugir. E diz a palavra do Senhor então desta maneira. Chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já se tinha posto e tomando uma das pedras do lugar, pôs-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Uma questão aqui entre nós. Algum de vocês já tentou ter uma pedra por almofada? Isso é complicado, hein? Ou seja, ele agarrou e então a almofada do rapaz, do Jacó, foi uma pedra. Fica com esta palavra na cabeça. Foi uma pedra, almofada, pedra, almofada, pedra, almofada, pedra. E então diz a palavra do Senhor, se tiveres faltas de sonho, vou-te dar um conselho bíblico. Deita-te sobre a pedra, porque ele deitou-se sobre a pedra com a cabeça e começou a sonhar. Foi logo. Diz no verso seguinte, então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque.
E esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Pá, mas o gajo tinha... Vamos fazer só aqui um parênteses? Podemos parar só um segundinho? Ele tinha, em conjunto com a mamã, aldrabado o velhote. Tinha, depois de aldrabar o velho, tinha manipulado, enganado o seu irmão. Hã? Isto são condutas corretas? Hã? São condutas aceitáveis? Hã? Agora, há aqui muitos que são irmãos, não é? É? É ou não é? Há aqui muitos que são... Não, eu não digo irmãos daqueles que a gente, quando está chateado, chamamos-lhe, ó irmão, veja lá que... Não, estou-lhe a dizer, é daqueles... Irmão, ou irmão e irmã. Ok? É, agora imagina que o teu irmão faz isto. O que é que ele merecia? Que lhe desse uma terra, que ia-lhe correr bem a vida? Como é que tu ficavas? Então, espera lá. O meu irmão engana-me. Engana ovelhadas. Ainda por cima, tu põe-te agora, eu quero que tu comeces a pensar, podemos pensar nesta história, ou seja, ele faz mal e ainda por cima tem um sonho em que vê uma escada ao céu. Vocês não sei se conhecem aquela música dos Led Zeppelin que é o Stairway to Heaven. E que a seguir também há um bingo que se faz no Alentejo que se chama o Scala Coeli, que é exatamente escada ao céu. Rito, não, ou seja, é feito exatamente numa adega de monges. Eles liam a Bíblia latina vulgata, liam em latim. Então, esse vinho vai se inspirar neste versículo, tal como os Led Zeppelin. A gente pensa que os grupos de rock, eles são todos muito malucos, mas também muitos deles, ou grande parte deles, também leram a Bíblia, não é? E foram buscar inspiração aqui, à escada ao céu. Daí é que veio o título da música Stairway to Heaven. Também é aconselhável depois também a gente ler a tradução da música para ver que tem este fundamento. Então, seguindo à frente, um bocadinho de cultura. Eu gosto de música, então um bocadinho de cultura musical não faz mal, ok? Para alguns. Alguns têm, não, outros fazem. Ou seja, cultura em todas as áreas é boa. Então aconteceu que ele teve este grande sonho em cima. Viu Deus, uma escada ao céu, anjos a subirem e a descerem, e a dizerem, pá, esta terra vai ser tua, tal como prometi ao teu pai, tal. Claro, porque ele já tinha a progenitura, ele já tinha o direito a herdar a promessa. Esse direito que ele tinha enganado o seu irmão, pá, é complicado. Agora, vemos que Deus, ao fim e ao cabo, abençoou. Estamos aqui? Agora, há aqui algo que é muito interessante, mas mesmo muito interessante. Darei a ti e à tua descendência, verso 14, e a tua descendência será como o pó da terra, dilar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, para o meio de ti da tua descendência, e serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que era a bênção de Abraão, ou seja, através de um aldrabão, a gente fomos abençoados. É o que está ali escrito. Jacó era aldrabão. Usurpador, suplantador, enganador, sinónimo, corriqueiro, aldrabão. E Deus decidiu abençoá-lo. E agora tu repara, porque isto estava tudo a ocorrer num sonho. Então, se tu sonhas coisas más, troca a tua almofada por uma pedra, provavelmente vais começar a sonhar coisas boas. Primeiro conselho do ano, ok? Se faz favor, vamos arranjar pedras. Há muitas por aí, são grátis, não precisam se recolher, não se precisa de ir à loja. E em seguida diz desta maneira, no verso 15, e eis que eu vou estar contigo. Ainda por cima. Fizestes mal e eu vou estar contigo. E vou-te guardar. Onde quer que tu fores, e te farei tomar esta terra, pois não te deixarei. O Senhor diz-lhe, está o Senhor a falar com ele, a dizer, até que tenha cumprido tudo aquilo que tenho falado, ou dito, dependendo da versão bíblica. Agora, quando chegou ao verso 16, ao qual eu quero focar-me e ir, para lá, tenho que ir mesmo mais rápido, senão isto vou chatear amanhã. Ao acordar, Jacó acordou. Diz, acorda lá, acorda. E Jacó acordou. E quando Jacó acordou, disse do seu sono, disse assim, 2 pontos. Realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Diz lá comigo. Realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aquilo que eu te quero dizer, e é basicamente que aquilo que está aqui escrito, é título. O Senhor está neste lugar e eu não sabia.
grande parte das pessoas não sabem que o Senhor está naquele lugar, independentemente pelo qual a circunstância que estejam passado, independentemente tenham sido enganados, independentemente tenham sido eles a enganar, independentemente tenham feito bem ou independentemente tenham feito mal, o Senhor está naquele lugar. Amém? E temeu e disse, assim, ele foi inteligente. A Bíblia diz que os demónios creem e temem à presença do Senhor. A questão é que há muitos cristãos que dormem não sobre a pedra, há muitos que professam uma fé, não deitam a sua almofada na pedra, perdão, a sua almofada não é uma pedra, senão que é uma almofada boa, algumas de penas, outras de esponja, outras antialérgicas. Sonham muito pouco, às vezes fazem menos mal, às vezes fazem pior, e não sabem que o Senhor está lá. Ele então enxergou, depois de tudo aquilo que ocorreu entre ele, o irmão, a mãe e o pai, numa fuga, não era para a vitória, era para a derrota, porque ele ia fugir do irmão que tinha medo, porque o irmão tinha jurado que iria matá-lo. E ele passou a ser um fugitivo. Aldrabão e fugitivo. E o Senhor, que a gente só pensa que está quando as coisas correm bem, né? Ou a gente pensa que o Senhor está lá no céu, alguns pensam que o Senhor não existe, que isto é tudo um conto chinês e que a malta da religião quer enganar as pessoas e sacar-lhe a lã às ovelhas e os euros aos que vão à igreja, não é? Há muita gente que pensa dessa maneira. O Senhor está lá. E falou com ele e disse-lhe que ele estava lá. E ele o que é que fez? Ele temeu. Porquê é que ele temeu? Porque ele tinha consciência de que muita gente não tem, que a coisa não lhe estava a correr lá muito bem. Que a sua atitude, tudo aquilo que conforme ele tinha procedido, não era correto. E temeu porque ouviu. E ainda ficou mais... A tradução literal é assombrado. Não é temeu, é assombrado. Um dos sinónimos que aqui vem do aramaico, neste caso, é assombrado. Porque ele disse, temeu o Senhor, ainda por cima, depois de tudo o que ele fez, ele está-me a dizer que eu vou ser abençoado, que ele me vai guardar. E então Jacó continua, diz no verso, temeu e disse Jacó, quão terrível é este lugar. Mal traduzido, diz, quão assombroso é este lugar. Porque terrível dá a sensação que é algo como o filme do Exorcista, não é? Que até roda a cabeça e ai, não sei o que mais, e tem que lá... Alguns de vocês viram o filme do Exorcista. Versão 1, versão 12 e versão 3. Não era um lugar de exorcismo, era um lugar de bênção. E ele ficou assombrado porque ele tinha a consciência que ele não merecia nada daquilo que Deus tinha-lhe estado a dar durante o sonho. Ok? Estamos aqui? Então seguimos para a frente e dizer... Então, este não é outro lugar, diz ele, afirmando assim, senão que é a casa de Deus e esta é uma porta aos céus. Com grande conclusão. Agora, o problema é que muitas das pessoas não chegam à conclusão que, independentemente da situação na qual elas estão, quando ouvem a palavra de Deus, é uma oportunidade para dizer, o Senhor está a falar comigo. E isto realmente é assombroso. E na realidade, isto é a casa de Deus. Eu não estou a dizer que isto como um lugar físico, senão o lugar da circunstância na qual estás na tua vida, é a casa de Deus. Porque Deus escolheu habitar no homem, o qual o fez à sua imagem e semelhança. Ok? E entender, afinal aqui há uma porta ao céu. Afinal há solução. Afinal ainda há esperança, afinal ainda posso mudar a minha forma de viver, afinal ainda posso mudar a minha forma de pensar, afinal ainda posso mudar a minha forma de agir, afinal ainda posso mudar a minha forma de falar. E aqui Jacó entendeu isso, com um sonho, com as circunstâncias nas quais viveu. E continua a dizer, levantou-se Jacó de manhã, tomou pedra, como simbolismo que tinha posto debaixo da cabeça, e começou por colocar uma coluna e derramou-lhe azeite. Azeite, sinónimo de unção, sinónimo de presença, sinónimo de honra,
sinónimo de sabor, sinónimo de preservação, porque o azeite preserva as coisas. Perdão, mas às vezes o meu português fica um bocado entorpecido. E chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. A um lugar que se chamava antigamente, diz a Bíblia, Cidade de Luz. E a partir dali Jacó diz assim, então vou fazer um voto, vou fazer uma promessa ao Senhor, vou fazer um juramento, porque Deus falou comigo desta maneira. E disse-lhe, Senhor, se tu fores comigo e me guardares neste caminho que eu vou seguir, e recorda-te que o caminho dele era um caminho de fuga, ele continuou a fugir, e me deres pão para comer. Alguém tem fome? Alguém está despido? Vestes para vestir. Estou a continuar a ler. E vestes para vestir. De modo que eu volte em paz à casa do meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Já aqui, Jacó instituiu o princípio de dizimar. Ok? Mas não estou a falar sobre o dízimo. Ok? Basicamente, isto é uma mensagem muito simples. Há pessoas, todos nós temos diferentes situações. Diz-me um ditado português, olhas a caras e não vês corações. E nos corações é onde se encontram as situações. E ao nosso redor existem muitas circunstâncias que podem contribuir, afetar, motivar, desmotivar, encorajar, enfermar os corações. Mas seja qual seja essa situação, Deus está aí. Deus está aí. E não nos podemos justificar por aquilo que fazemos. Porque nós continuamos a ter uma mentalidade de desempenho. Se eu faço desta maneira, é porque mereço isto, é porque mereço o outro. E este microfone é muito bom, que faz mais barulho do que eu. Oi, cuidado. Então, não podemos, e temos falado acerca disto. E nós pensamos que podemos. Agora, pensamos nós, de acordo à nossa forma de pensar, o que é que merecia ao Jacó? Que alguma recompensa de parte de Deus? Merecia o quê? Digam lá, castigo, castigo, castigo. Portaste-te mal, vais de castigo. E assim, como é que nós pensamos? E isto é em base ao quê? É em base àquilo que fazemos ou àquilo que acontecemos? Já podem dizer. De quê? Porquê é que nós pensamos assim? Porquê é que pensamos assim? Porquê? Somos seres humanos e sempre nos foi ensinado assim. Foi ou não foi? Qual é que é o princípio da cultura ocidental? De acordo com aquilo que tu fazes, tu recebes. Qual é que é o princípio da fé cristã? Conforme tu semeias, tu recebes. Qual é que é o princípio? E a fé cristã foi buscar essa base aonde? A única religião verdadeira, que é a judaica. Só existe uma religião verdadeira, o resto é tudo imitação. Ok? E nós não estamos aqui a professar nenhuma religião. Estamos a professar uma relação com Deus que é vivo. Amém? Ok? E esse Deus é tão incrível que mesmo quando nós fazemos das coisas mais repugnantes, Ele não se afasta de nós. Ele fica ali. E dá-nos uma pedra para nós recostarmos a cabeça. Para que através dessa pedra Ele possa falar connosco e possa dizer que Ele está ali naquele lugar e que há uma saída, há uma porta, há um caminho. João o Bautista diz que vinha preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho, aquele do qual ele não era digno sequer nem de beijar os seus pés e as suas sandálias. Veio João o Bautista a preparar o caminho. E então Deus vem nos dizer, independentemente da situação no qual tu estejas,
independentemente que tu ponhas te vistas daquela maneira e ponhas aquele teu hábito religioso e fales cristão e conheças a Bíblia, mas depois, ao fim e ao cabo, és como um sepulcro lavado como aqueles fariseus daquele então, que estejas-te a justificar tal como eles trataram de justificar-se, justificavam-se com as suas tradições, que eram, por exemplo, uma delas que é base na religião judaica, que era a circuncisão. Conhecem? Já ouviram falar da circuncisão? Inclusive a Paulo falava aos Gálatas, quando eles se tratavam de justificar na circuncisão, dizia-lhes: vocês estão separados de Cristo, por muito que estejam circuncisados, estão separados de Cristo. Vocês estão a tentar justificar-se pela lei, mas, no entanto, pelo Espírito, é onde podemos unicamente aguardar a esperança da justiça de Deus que porvém. Amém? Quando tu ouves falar em justiça, o que é que tu pensas? Na justiça, nós pensamos sempre assim. Aquele que fez mal tem que pagar por aquilo que fez. É ou não é? É lícito. É lícito. Eu não digo... Agora, de acordo ao padrão de Deus e o padrão de Jesus, o que é que ele está aqui a fazer a Jacó? Está a castigá-lo? Porque qual é que é a sabedoria de Deus? É que através do bem possamos vencer o mal. Agora, quando nós tomamos uma postura contrária a essa, que é querer vencer o mal com o mal, significa através de castigo, através de formatos religiosos, através, enfim, de justificações por atos, é impossível, porque isso vai de acordo ao amor de Deus, ao amor de Jesus. E em Romanos diz uma coisa que todos nós sabemos, mas é difícil de entendê-la. Por isso eu fui buscar exatamente este exemplo de Jacó e vou também falar do exemplo de Jesus. Onde é que nasceu Jesus? No Sheraton? Caminho de fazer o recenseamento, capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, verso 7. Foi num pesebre, rodeado de quê? De animais. Não foi rodeado nem de padres, nem de sacerdotes, nem de levitas, nem de pastores reverendos, porque Deus aparece e Ele está em todos os lugares. Mas porquê é que Deus escolheu exatamente aquele momento e que fosse naquele lugar? Ele podia ter escolhido que ele chegasse a nascer praticamente no templo. Porque se ele ao fim e ao cabo, ele vinha a celebrar esse novo pacto de graça, essa aliança nova, não era mais razoável que ele tivesse surgido em glória? Era ou não era? Assim pensavam as pessoas naquele então e assim pensamos nós hoje. 2000 e pico anos depois, super modernos, que já chegamos a Vênus e à Lua e temos não sei quantas coisas e até temos telefones espertos que nos dizem o que é que temos que fazer, smartphones. Temos realidades virtuais. Há pessoas que têm um bilhete de identidade, mas depois a seguir têm não sei quantas identidades na internet. Estamos cá. É simples. Mas Deus escolheu aparecer e estar nos lugares mais escuros. Com quem é que caminhou Jesus Cristo? Ele foi ao templo, no tempo necessário, e abriu as Escrituras. E abriu as Escrituras em Isaías, quê? Hã? Não, foi Isaías, creio, 61. Mesmo. E disse, a Escritura está a cumprir-se diante de vós. Ui! E como é que ficaram os religiosos? Blasfemo, e começaram a persegui-lo. E se andaram sempre a prová-lo. Onde é que apareceu sempre a presença de Deus? Salomão disse: Senhor, dá-me sabedoria. Foi ou não foi? E construiu o templo exatamente de acordo aos planos que o seu pai, David, lhe entregou, que tinha recebido de Deus. Amém? Foi ou não foi? E depois dedicou, orou. E tinha uma cambada de sacerdotes e de levitas prontinhos para entrar no templo. Quantos é que puderam entrar?
Porque a Shekinah, a glória de Deus, apareceu a dizer-lhes: eu sou suficiente, eu sou o Deus, eu sou o templo, eu sou o que fiz os céus e a terra é o escalpelo dos meus pés. Agradeço muito o serviço dos sacerdotes, mas eu sou mais que suficiente. Já estava a falar da graça. Amém? E às vezes é difícil de entender este princípio bíblico que diz simplesmente disto, quando Romanos 5, versos 20 diz: sobreveio, porém, a lei que pela ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou? Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça, pela justiça, pela vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, que difícil é abraçar a realidade. Por isso é que há um princípio, por exemplo, os católicos manipularam isto de uma forma religiosa muito bem, exatamente para saber os segredos de todos e poderem se deitar com todos, ou enfim, deitar-se como no sentido figurativo, não no sentido literal da palavra, senão figurativo, saindo um bocado da ética para que toda a gente se confessasse. Mas na palavra de Deus, na realidade, diz: confessai-vos uns aos outros, orai uns para os outros, ungi-os, se alguém estiver doente dentre vós, ungi-os, chamai os anciãos, impor as mãos, porque temos um fiel advogado em Jesus Cristo, que Ele é fiel e apto para perdoar todos os nossos. O que é que aconteceu a Jacó? Ele recebeu o quê quando se deitou sobre a pedra? Perdão, redenção, graça, e fez um pacto com Deus, que Deus já tinha estabelecido com ele, que já tinha anteriormente estabelecido com o seu avô Abraão e depois posteriormente confirmado ao seu pai Isaac. E era porque Jacó merecia? E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. E porquê? Porque sobre a vida de Jacó, o que é que aconteceu? Abundou o pecado, mas veio a sobreabundar a graça, e todos nós sabemos que ao fim Jacó encontra-se com o seu irmão, depois de ter tido a luta com Deus em Peniel e ter pedido ao Senhor, lutado com ele até ao fim, ter dito: não te deixe até que me abençoes. Deus abençoou e transformou o seu nome de Jacó em Israel, que significa príncipe de Deus. Mas quando nós nos refutamos à palavra de Deus, e por todas as histórias, em todas as culturas, Jacó é conhecido como Jacó, e Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não de Israel. Obviamente que é de Israel, mas nunca o descreve como Israel quando Deus fala da sua aliança com Abraão, porque continua a ser a mesma promessa. Então, que bom é que tu entres neste ano a entender que, independentemente de qual seja a tua situação, independentemente do lugar onde tu estejas, que possa ser o mais sombrio, possa ser enfermidade, possa ser depressão, possa ser acusação, possa ser de pecado deliberado, possa ser de mentira, possa ser de condutas irregulares, Deus está aí. E Deus não te está a julgar. Deus está a abrir-te uma porta aos céus com uma escada. Ele já inaugurou, diz a palavra do Senhor, um novo caminho a Jesus Cristo, e Ele já pagou pelos teus pecados. Assim que tu não necessitas fazer grandes coisas, não necessitas simplesmente de admitir o lugar no qual estás, por mais escuro que ele seja, e abrires o teu coração e confessares os teus pecados, porque fiel advogado temos em Jesus Cristo, que está à direita do Pai, para tomar a nossa parte. E recorda-te sempre que Deus está nos lugares mais inóspitos. Ele nasceu num lugar, Jesus veio ao mundo num lugar. Celebramos agora no Natal, de acordo ao calendário gregoriano, a Natividade. E a Natividade não conseguiu mudar o lugar de nascimento de Jesus Cristo. Não o conseguiram colocar num hotel Sheraton. Não o conseguiram colocar no templo, porque Deus decidiu que fosse naquele lugar, exatamente para mostrar já o caminho que iria ter Jesus Cristo. Não sejamos como a igreja de Laodiceia. Laodiceia, diz a palavra do Senhor, que eles pensavam que eram ricos. Não, que vivemos numa sociedade hoje em dia que é uma sociedade que
avançada. Cada vez queremos ser mais avançados, prósperos. Conseguimos, nós os portugueses até conseguimos já pagar a dívida e tudo o FMI, agora em janeiro. somos o máximo. Até já compararam o Centeno com o Cristiano Ronaldo, uma grande ofensa ao jogador da bola, coitado. Que, enfim, que esse treina todos os dias, apesar que ganhe muito, mas pelo menos é um homem de mérito. E muitos pensamos que as coisas, isto está tudo bem, há abundância de pão, a gente somos ricos. E diz a palavra que o Senhor disse, o anjo disse, o Senhor disse, revelando isto a João na ilha de Patmos. Se afinal tu vens à igreja, pensas que estás do baril, que está tudo bem, que Deus é bom, que Deus é graça, que tu estás perdoado, mas ao fim e ao cabo tu não és quente nem frio, és morno. E por quando tu és morno, a única coisa que eu vou fazer é vomitar-te pela minha boca. Não, mas eu vou já, irmão, eu já me arrependi, eu amanhã, eu agora vou começar a ir todas as semanas, todos os dias, com o pastor Jair e com o pastor Zé Manel, eu vou para ir às prisões, eu vou. Sim, então vai onde tu quiseres. Vai onde tu quiseres. Eliabe e Abinadab também estavam prontos para depois muitas coisas, que é outra. Mas Deus até se chateou um bocadinho com Samuel, porque Deus olhou para Samuel e disse, não sei se vocês recordam desta escritura, mas trazendo-vos um bocadinho à memória, não é? Em capítulo 16, no verso 1, disse a Samuel, até quando é que tu vais ter dó? Até quando é que tu vais ter dó de Saúl? Saúl, o homem, era um homem zarraco. Vocês sabem a história de Saúl, não sabem? Saúl era um ungido de Deus. Saúl até se adiantou, nem esperou pelo profeta, nem esperou pelo profeta Samuel, e quando se juntou com os outros profetas, diz que começou logo a profetizar. Era muito à frente, era muito avançado. Ele era o número 1, era um ungido de Deus. Era um homem de bem parecer, era um homem de guerra. Ganhou a toda a gente, aos amalequitas, enfim, a todos. Já não pôde, foi com os filisteus, porque já tinha perdido a graça de Deus. E aqui encontramos que o Senhor diz, Samuel, deixa-te lá de histórias, não, estás com pena do quê? Estás com pena do teu pecado? Não é, Samuel, estou-te a dizer a ti. É porque nós temos tanta pena, temos tanto dó. Somos tão bons qualquer dia que somos mais bons ainda que Deus. Ai, coitadinho de mim. Ai, mas como é que eu vou fazer isto? Vai lá já de uma vez à casa de Jessé, porque eu tenho aí preparado um ungido de Deus. E o outro já saiu lá, às vezes tens que sair dessa penumbra, né? E ires onde o Senhor te diz. E quando lá chegas àquela casa, pois ainda não começas a ver bem. Não começas a entender que o Senhor já lá está, já lá esteve, andou lá sempre e sabe quem é, e está à espera que tu já comeces a ver aquilo que deves fazer. Porque o Senhor ensina-te. É exatamente como um pai deve ensinar um filho. Ou seja, um pai não deve ensinar um filho depois dos 18 ou depois dos 19, não é? A seguir, aqui a idade de emancipação é os 18. Enfim, não é? Cá em Portugal, segunda lei, não é? Mas um rapazolas ou uma rapariga com 18 anos já deve saber aquilo que deve e não deve fazer. Pode e não pode fazer aquilo que é correto e não é correto fazer. Aquilo que é ético e não é ético fazer. E se é cristão, já deve saber comportar-se de acordo aos princípios da Bíblia. Não precisa de conhecer a Bíblia toda. Precisa de saber quais são os princípios. Os princípios são os fundamentos sobre os quais nós construímos uma casa. E isso suporta os lugares mais escuros. Porque aí vamos entender que Deus está connosco, apesar de que às vezes a gente escorrega porque queremos ser mais espertos que a esperteza. Temos em nós a tendência de Jacó. E às vezes temos umas mamãs que é como a mamã de Jacó. Que nos querem ajudar a enganar o cota e os outros irmãos ou irmãs. Independentemente daquilo que seja, não é? E então lá vai o bom do profeta e começa a ver Eliabe. E o Senhor disse, olha lá, vamos lá ver uma coisa. Olha como posso falar um bocadinho brasileiro sem que ninguém se ofenda? Meu irmão, olha aí a glória de Deus, está vendo aí? Esse Eliabe aí, esse é o ungido de Deus. Vamos lá! Ele votou no Bolsonaro, cara. Tem que ser esse. E aí vem um senhor, e pode falar um pouco inglês, ou português, e diz, não. Tem bom aspecto. O cara sabe, ele sabe lutar, tem bom aspecto. Profeta.
Mas eu não olho para a aparência, não, cara. Eu não olho para aquilo que tu estás a fazer. Senhor, mas você sabe quantas campanhas evangelísticas eu fiz? Sabe quanto sermão eu preguei? Eu fiz um montão de coisas para ti, Senhor. E então vem o Senhor e diz: afastai-vos de mim, fazedores de maldade, porque eu não vos conheci. Se tu não tiveste intimidade comigo, eu não estou importado naquilo que tu vais fazer, porque aquilo que tu vais fazer eu posso fazer assim. Eu não preciso de ti para tu fazeres nada. Eu não preciso do Eliabe porque ele está preparado para a guerra. Eu não preciso do Abinadab porque ele também está preparado para a guerra. E então disse ao profeta: Samuel, tu és porreiro, pá, mas já está. Multióticas. Lente tridimensional. Tu vais na multióticas e vais entender que o meu princípio está lá no slogan da multióticas. Deus não olha as aparências, olha no coração. Compra lente bendita. Vamos vender lente bendita no próximo culto, cara. Ei, está aí, está joia? Como o bispo, esse que sai na YouTube, né? Não, Valdemiro, não. É um bispo que faz, infelizmente, troça do cristão. Porque há muito cristão que se porta de uma forma não cristão. Ok? Então, a gente vamos cair numa real, e então ele diz-lhe assim, olha, Samuel, não dá. Este é o slogan da Multióticas. Então Samuel já ficou sem saída e virou-se para o Jessé e disse: Jessé, onde é que está o resto do filho? E passou a filharada toda, 7, mas ele esqueceu que tinha mais um. E então Samuel já tinha lente multiótica, né? Começou a ver. E disse: estão aqui todos? Sim, estão cá todos. Estão aqui todos? Não. Há mais, muito mais. Ok? Mas tu pensas que és o especial. Todos nós pensamos que somos os especiais. Somos os ungidos. Então disse-lhe: olha. E ele disse: esqueci-me, pá. Eu tenho aí o outro, o fedelho. O fedelhito que tenho lá no campo. Ele está a cuidar das minhas ovelhas. Então manda chamar. E assim que ele vem, disse o Senhor: este é um bom ungido. Este é. Era grande? Não. Como é que diz que ele era? Era ruivo. Pequeno, franzino, diz a Bíblia. Então Deus não escolhe gente muito... muito política. Não. Deus não escolhe... Ele não escolheu nem um só sacerdote para os seus discípulos. E havia tantos. Tantos. Nem o Nicodemos ele escolheu para andar com ele. Lá. E o Nicodemos era simpatizante. Tinha-se querido fazer sócio, pediu a ficha de sócio. Para ser... membro da igreja. Membro da nova igreja que tu vais criar. Né? E então o que é que aconteceu? Foi o David que ele escolheu. E depois também vemos tantos mais exemplos na Bíblia, não é? Porque Deus aparece e Deus escolhe aquilo que é mais inadequado, desprezível, menos esperado de acordo aos nossos padrões, porque os seus padrões são inalcançáveis, o seu pensamento é tão elevado que nós não conseguimos entender. É tremendo. E Deus diz-nos mais coisas muito interessantes, que eu quero terminar rapidamente para não demorar mais tempo. Ele diz, por exemplo, em Colossenses, para que nós terminemos essas tendências das nossas inclinações carnais, de ver de acordo àquilo que nós nos pensamos e não de acordo àquilo que ele pensa. Ele diz, por favor, não sejais dados à prostituição. Cuidado com os sites da internet. Cuidado, juventude, com o jogo do esconder na passagem de ano. Não, cuidado. Cuidado com o VAP, cuidado com o haxixe, cuidado com... Está tudo bem, o pai deixa, a mãe deixa, a gente dá beijo, bota a mão. Tem que experimentar. Pode trazer consequências nefastas. Mas toda a gente faz.
Mas a gente não somos toda a gente. Filho de Deus não é toda a gente. É filho de Deus. Tem erro, tem pecado, sim, claro. Pecado, muito pecado tem. E muito pecado há pecado, e por pecado, e amanhã mais pecado. Mas tem graça, tem arrependimento, tem conceito, tem fundamento. Sabe ser diferente. Não veste diferente, pode vestir igual. Mas age diferente. Não tem que falar aleluia. Tem que dizer, eu não estou de acordo com esse comportamento. Eu não te condeno. Mas esse comportamento para mim não serve. Tudo é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Entendeu? É fácil. São fundamentos bíblicos. É isto que tu tens que ensinar para o teu filho. É isto que tu tens que fazer para que o teu filho veja que tu fazes. Tu não... Como ao peixe, porque o peixe... E também pela boca vive, mas termina a morrer pela boca. É isso que tu tens que mostrar. Simples. Há tempo para tudo, diz o rei sábio, Salomão. Tempo para morrer, tempo para viver, tempo para divertir, tempo para bailar, não há tempo para desistir. É o único tempo que ele não fala. De resto fala sobre 28 tempos. Há tempo para tudo, para plantar, para recolher, para chorar, para gritar. Há tempo para tudo. Ó jovem, tranquilo. Não ponhas a carroça à frente dos bois. Não. Carro sem motor não anda, só a descer. E depois barra porque não tem travão. Acabou, é simples. Não podes contrariar a lei da gravidade. O Senhor nem quis contrariar a própria lei da gravidade. Foi Ele que a criou. Então, diz, a impureza. O que é? A gente queremos água pura, não é? Na América Central, o que é que a gente dizia? Uma bolsinha de água pura, não é? Uma bolsa. 50 léns. 50 léns, uma bolsinha de água pura. Porque se bebes água do cano, ficas com a pança cheia de gusanos. Minhoca aí. Está aí? É? Então tem que ser água pura. Amebas. Mas o que é que acontece é que a bolsinha muitas vezes é com a água que não é pura, mas está dentro da bolsa, para ti já é pura, não é? Então Deus faz um milagre porque Ele está aí e diz, eu não vou deixar que este seja infectado. Encher. Agarravam nas bolsas e vendiam as bolsas. Então diz, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera. Alguém se ira? Não, gente, são... Não, vamos trazer o escudo da paz aqui, né? O yin e o yang, a gente está cool. Somos uma igreja cool, meu. É ou não é? Estamos sempre a fazer o bem, né? Hã? É ou não foi? Estás a gostar? Não mentais uns aos outros. A gente não mente, irmão. A gente não mente. A gente é pura verdade. Nada mais que a verdade, somente a verdade. A gente às vezes esquece de umas coisas, adorna umas coisas assim. Agora vou falar um bocadinho angolano, né? Assim, meio. Daí, Mocamba, Canimambo, diz lá em Moçambique. A gente dá um twist. Como ensinaram em inglês, a gente um pouco de ginger ale. Não é água, é ginger ale. E para usar um pouco de gin, um pouco não, 1 litro, cara. 1 litro. Você está dormindo? Não, estou pensando. Eu não durmo, estou pensando. Mas você pensa? Não, eu não penso, eu medito. Porque à partida diz a Bíblia que nós já tivemos que nos despir de um homem velho, de acordo àquilo que fomos feitos, e já temos que nos ter vestido de um homem novo, que se renova no seu pleno conhecimento, diz a palavra do Senhor, segundo a imagem daquele que criou, que é Jesus Cristo. E aqui já não interessa se tu és presbiteriano, judeu, evangelástico, evangélico, wesleyano, batista, judeu, eteu, feruzeu, jebuseu, não interessa. Quando tu já nasceste de novo, és uma nova criatura criada conforme... Jesus Cristo foi tudo feito de novo. Então tu renovas-te. Já não tens que ver se és circuncisado ou se és incircuncisado. Já não tens que ver se
tens patrão ou não tens patrão, significa escravo ou és livre, já não tens que ver com nada isto. Porque é Cristo, é tudo, diz a palavra do Senhor, em nós. Mesmo quando as coisas estão mal. E aí é que é difícil de enxergar. Porque quando as coisas estão mal, olha aí, quantos é que tem Facebook? Facebook, Instagram, Flickr. Bota a fotografia quando tu estás mal, meu. Não ponhas só quando está tudo bem, meu. A malta bota sempre a fotografia do estou nice, estou na bênção, estou na glória. Quando estiveres no down, diz, estou down. Bota a tua fotografia. Estou zangado, cara. Isso é honesto. Jacó não deixou de ser honesto com Deus. Porque ele sabia que Deus conhecia que ele era um aldrabão. Não vem tocar música cheia de pecado. A pensar que isto é uma gandajana, pá. Como muito músico faz. Mas ele gosta de tocar. É que a mim me mandam. Não faz porque manda. Faz porque tu amas a Deus. Estou mal, mas a Deus é suficiente para limpar os meus pecados. Deus está comigo quando eu estou mal. E Deus, quando eu estou mal, o que é que Ele faz? Ele abre-me uma porta, coloca-me uma escada para eu ter acesso ao Pai, porque Ele é o único caminho via ao Pai. Amém? E aí é que nós começamos a enxergar, e então começamos a entender esta famosa frase de Jacó e dizer, eu pensava, porque ele, pelo afirmar aquilo, significa, o que é que Jacó pôde ter pensado para afirmar realmente o Senhor está aqui? O que é que o poderia ter levado aqui, a pensar aquilo? Ponto e vírgula diz a seguir, e eu não sabia. Significa, eu pensava, por todas as porcarias que fiz, eu pensava que Deus não iria jamais estar comigo. E há muita gente que pensa, não, já fiz tanta coisa, estou a passar por tanta situação, já fui tão hipócrita, já enganei a minha mulher, já enganei o meu marido, já enganei os meus filhos, já fiz isto, já fiz isso, o meu casamento está a ruir, eu estou doente, que pensa que Deus... isto é a consequência do pecado que eu fiz, veio sobre mim esta doença. E pensa que Deus não está. E aquilo que Deus está a dizer-te é que Deus está aí. Tens que lhe dar uma oportunidade, porque o seu amor é incondicional. E tens que falar aquilo que Jacó falou. Jacó podia ter começado a duvidar, não é? E podia ter dito palavras de dúvidas. Mas o que é que ele disse? Disse palavra de vida. Certamente o Senhor está aqui e eu é que não sabia. Significa, o problema não tem o Senhor, o problema tinha eu, que eu não me tinha inteirado que o Senhor amava-me e ama-me tanto que está aqui, deu-me uma promessa e eu agora vou retorquir e vou dizer, bom Senhor, se é assim que tu disseste, eu vou caminhar contigo, eu vou andar contigo quando me sinta bem, quando me sinta mal, quando esteja doente, quando peque, quando minta, quando não minta, quando veja porno na internet ou não, eu sei que tu estás aí, então o que é que eu vou fazer? Vou olhar para ti, eu vou me arrepender, Senhor, eu vou pedir-te perdão, Senhor, eu vou cercar-me a ti e eu vou falar palavras de vida, porque a palavra de Deus ensina-nos que a língua é um pequeno membro capaz de conduzir uma nave, um barco, de incendiar fogos, e diz que o poder da vida e da morte está na língua, está nas palavras que tu falas. E Jacó decidiu falar vida. Ele disse, o Senhor está aqui. E ele entendeu naquela altura, quando eu estava a enganar o meu irmão, o Senhor estava comigo. Não me reprovou, não me fulminou, não me castigou. E apareceu-se, está comigo, Ele está a dar-me uma nova oportunidade. E ele foi conduzido toda a sua vida a chegar a um único processo que foi de restauração. E depois de terem um encontro final com Deus em Peniel, ele dirigiu-se ao seu irmão e o seu irmão, que estava preparado para o matar, viu-o vir desde longe. Ri, mas estamos todos assim.
O que é engraçado é que andamos todos assim pela vida, mas pensamos que andamos muito direitos. Mas vamos como ao Jacó. E Deus personificou-se em Esau. E Jacó estava à espera, chegando ali com medo. Este vai-me cortar a cabeça. Mas ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha a palavra de vida. Acercou-se e manifestou-se o amor de Deus. E os dois irmãos restauraram-se. Amém? Voltou a haver vida. Voltou a haver abundância de vida sobre os dois. Restauração. Eu queria nesta manhã convidar-te a que tu pudesses ter essa mesma atitude dentro do teu coração. Enquanto os irmãos sobem aqui, eu peço-vos perdão pelo tempo. Dentro do teu coração há uma dualidade. Há Jacó e há Esau. Permite que exista dentro de ti Israel. E permite que dentro de ti exista essa grande restauração do filho com o pai e do irmão com o irmão. Porque aquela figura era nada mais, nada menos que a restauração que obtemos pelo irmão de muitos, o primogênito dentre muitos que veio de antemão, veio à cruz do Calvário, não levando em conta os tempos de ignorância, nem os pecados ignóbeis do mundo, do todo o mundo, de todas as pessoas, mas levando sobre as suas costas, sobre a sua vida, toda a iniquidade. E não há nada que possamos fazer socialmente, religiosamente, que possa pagar o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Só há um justo. E Deus apareceu nos momentos mais inadequados, mais oscuros. E Ele escolheu o vil e o menosprezado para trazer vergonha à sabedoria deste mundo. E Ele disse às coisas que não eram, que fossem. E que neste ano Ele possa dizer-te a ti, que pensas que não és, na realidade, és um filho de Deus. Que pensas que provavelmente estás a expectar o juízo, que é tempo que entres pela porta e que vejas essa escada aberta até ao céu e que sintas o amor de Deus.